Sejam todas bem-vindas, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Dr. Fabrício Mateus. Meu nome é Fabrício Mateus, para quem não me conhece, e aqui nesse perfil, nesses três perfis, né, Instagram, YouTube, Facebook, pelo qual está sendo transmitido simultaneamente essa live, eu te auxilio a diminuir os sintomas de ansiedade dentro de até 6 semanas, ok? E a temática da live de hoje, eu vou abordar um tema interessante, porque o que acontece? Pessoas, mulheres que têm ansiedade, tendem a lidar com muitos desafios na vida. Desafios nos relacionamentos, desafios na vida financeira, desafios no trabalho, um monte, são muitas coisas para poder lidar. É uma sobrecarga emocional muito grande. Então, eu creio que uma das maiores ferramentas para se ter é justamente a habilidade de conseguir lidar com desafios. E quando eu falo desafio, entenda aqui como você quiser. Podem ser imprevistos, coisas da vida que são duras mesmo, às vezes, uma perda financeira, uma perda de uma pessoa, uma perda de saúde, perda de dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso acaba se tornando um desafio. Às vezes o desafio para cuidar do próprio corpo, o desafio para cuidar da própria saúde, cuidar dos filhos, cuidar da casa, entendeu? Então eu sei que são inúmeros desafios e cada mulher, cada pessoa tem o seu desafio ali no momento. É muito difícil você viver uma vida sem desafios. A gente não pode diminuir o desafio de ninguém, tá certo? Então vamos lá, como é que mulheres que sofrem com ansiedade, que têm sintomas de ansiedade, que acabam tendo que lidar ali com sintomas físicos, sintomas psíquicos, como é que essas mulheres podem conseguir, além de tudo isso, além dessa carga emocional gigantesca, como é que lida com os desafios da vida? Aquelas coisas que a vida coloca ali na tua frente para você lidar num dia de semana, no meio da tarde, uma notícia inesperada, alguém que precisa de ajuda, hã? Como você tem lidado com os seus desafios? Porque assim, passar por desafio todo mundo vai passar. Mas a questão é, você vai passar bem? Você vai passar com sequelas emocionais? Você vai passar e aquilo vai te deixar para baixo, aquilo vai te atingir muito forte, aquilo vai te deixar de cama, aquilo vai te tirar de campo, entendeu? Então a grande questão aqui não são necessariamente os desafios em si, mas sim a forma com que você lida com eles. A forma com que você consegue enfrentar aquilo que a vida te apresenta. Porque cada momento da sua vida, não importa se você tá passando pela infância, poxa, você tem um dos maiores desafios de todos, caramba, que é o desafio do primeiro tudo. É aprender a mastigar, é aprender a andar, é aprender a falar. Olha o tanto de desafio que uma criança tem, entendeu? Só que conforme vai passando o tempo, a gente acaba adquirindo um certo nível de consciência. Aí você passa ali pela fase da adolescência, entendeu? Também desafios hormonais. Você tem que controlar o seu humor, o seu corpo, suas respostas, porque estão havendo oscilações, porque você está amadurecendo fisiologicamente. E os desafios da vida adulta? Trabalho, relacionamento, criação de filhos, cuidar da casa, entendeu? Então, são inúmeros os desafios que uma pessoa passa e não tem jeito, você vai passar por desafio. A única forma, já adianto aqui, de você não enfrentar, não passar por desafio nenhum, é não estar vivendo, ok? E aqui nessa live a gente não fala disso, porque estamos todos aqui em busca de uma vida com vigor, uma vida sim desafiante, mas que a gente consiga enfrentar com o máximo de brilho possível, com o máximo de sabedoria possível, certo? Então, se hoje você está com sintomas de ansiedade, está lidando com ansiedade, entenda, isso por si só já é um desafio gigantesco, porque é algo referente à sua saúde. Mas aqui nessa live em específico, eu não quero falar exatamente da ansiedade, dos sintomas ansiosos, porque boa parte das lives eu já acabo abordando isso de forma bem específica.
que eu quero falar é de tudo aquilo que conversa com a sua vida, das coisas do cotidiano, das decisões que você precisa tomar, ok? Então, você hoje tem algum desafio que se está batendo cabeça, que está consumindo o teu sono, que está te fazendo mal, ou que você parece, a princípio, não conseguir achar uma solução? Porque essa é a proposta, tá? Essa é a proposta da nossa conversa de hoje. É tentar te dar um direcionamento, jogar um pouco de luz nessa escuridão desafiadora toda que muitas vezes pode estar te assolando de alguma forma, tá certo? Então, um primeiro ponto, você precisa entender sobre ansiedade e os seus efeitos. Esse é o primeiro ponto. Porque, como eu disse, desafio vai ter na vida de todo mundo. Em quem tem ansiedade, em quem não tem ansiedade, quem sofre com depressão, em quem não sofre com depressão, em quem tem filho, em quem não tem filho, quem tem marido, quem não tem. Então, todo mundo vai passar por algum tipo de desafio ou está passando por algum tipo de desafio. Mas o ponto que eu quero colocar aqui em um primeiro momento é uma pessoa ansiosa com sintomas de ansiedade é uma pessoa que ela tende a ter uma visão um pouquinho mais deturpada. Não deturpada no sentido, a pessoa enxerga as coisas errado, a pessoa tá querendo se fingir de besta. Não. Porque a ansiedade, uma das características da ansiedade é ter essa alteração na percepção da realidade por parte da pessoa ansiosa, da mulher que estava ali com sintomas de ansiedade. Por quê? Às vezes, o que na realidade é, para a pessoa que está em crise de ansiedade ou sofrendo com sintomas, vai parecer outra coisa. Entendeu? Quem nunca teve a sensação de achar que tem alguém falando mal? Ou que tem alguém tramando algo contra você? Mas, no fim das contas, ninguém estava falando mal, ninguém estava tramando nada. Não quer dizer que em algum momento isso não vai acontecer. E às vezes é muito louco isso, porque a gente costuma funcionar com histórico, né? Então, às vezes, isso chama-se traumas. Às vezes, aconteceu uma única coisa, mas aquilo foi tão marcante na sua vida que você acaba colocando a lente daquele acontecimento para todos os outros. É simples, pega alguém que sofreu um acidente de carro, um acidente de carro grave, ou que perdeu alguém em algum acidente de carro. Muitas vezes, essa pessoa não vai conseguir dirigir, não vai conseguir andar mais de carro, vai demorar muito tempo, porque foi algo marcante. Foi algo que, para ela, ali, trouxe uma consequência negativa e que ela carregou para todo o resto. E tudo bem. A questão aqui é a gente entender isso, é entender esse mecanismo. Entender que, sim, existem coisas que vão acontecer nas nossas vidas, boa parte delas a gente não tem nem controle. Esse é um ponto também que eu quero trazer para vocês sobre controle. Ok? Então, primeiro aqui eu falei sobre visão. Uma pessoa que sofre com sintomas de ansiedade, ela vai tender a ter uma visão um pouco mais amputada, um pouco mais deturpada daquilo que de fato é. Então, às vezes um desafio que ele não é nem tão grande assim, que a pessoa conseguiria facilmente lidar. Na cabeça dela, aquilo aumenta e vira um monstro, entende? Vira um monstro e aí ela trava, ela congela. Porque aquilo é difícil? Porque aquilo é impossível? Não. Porque a percepção que a ansiedade trouxe para ela foi de que aquilo é muito maior do que de fato é. Sabe quando você projeta a sombra na parede? Entendeu? Quando tem um reflexo assim de luz, aqui não vai dar para ver porque eu tô com um fundo desfocado e tem aqui uma iluminação no meu rosto, mas basicamente você pode pegar um objeto pequenininho, colocar contra a luz na parede e ele vai parecer um objeto grande. Quer dizer que o objeto é grande? Não, é só a projeção dele. Então, essa é a metáfora perfeita para explicar alguns problemas que acontecem na vida de uma pessoa que sofre de ansiedade. Às vezes, é uma coisa que é pequena, que não é tão grande assim, mas quando projeta-se no âmago da pessoa, no coração, na mente da pessoa, torna-se algo muito gigantesco, muito pá, que ela não vai conseguir lidar. Não que ela não vai conseguir lidar, é a cabeça dela. Porque é aquilo, sabe? Uma questão. Tem médico, às vezes, que é um pouco mais duro, paciente que chega com dor.
O paciente chega com dor de cabeça, dor na coluna, o médico vai, faz o exame físico, não consegue identificar a causa base, fala, isso é frescura, esse tipo de dor aí não... Eu não questiono dor de ninguém. A pessoa falou que tá doendo, ela pode ter inventado. Eu vou confiar, ela falou que tá doendo. Porque eu sei que dores, elas podem ser físicas, mas elas também podem ser somatizadas. E muitas das dores, não necessariamente a gente consegue identificar porque a pessoa bateu a cabeça, porque a pessoa machucou, ou porque a pessoa tem algum problema. Não necessariamente, tá? Então, o desafio é mais ou menos isso. Então, todo mundo está passando por algo nesse exato momento, ok? Algumas pessoas estão sofrendo mais, outras menos. Eu garanto que você que está aí me assistindo do outro lado, nesse exato momento da sua vida, tem alguma coisinha que você tá lidando, entendeu? Ou algo que você julga ser muito grande, ou algo que, às vezes, ok, parece tranquilo, mas incomoda, sabe? Porque mesmo que não sejam coisas que pareçam que vão dar um 360 na tua vida, fazer você mudar de ponta cabeça, às vezes é alguma coisa do cotidiano, coisas do dia a dia, sabe? Pessoas que te incomodam, um trabalho que você não quer mais continuar nele, quer trocar de emprego, fazer uma transição de carreira, um relacionamento que parece que não é mais um relacionamento, sabe? Às vezes você mora com teu marido há anos e não consegue mais, sei lá, ter uma conversa ou ter algo mais aprofundado. Então, todas essas coisas são desafios inerentes à vida humana, entendeu? Então, o primeiro ponto é esse mesmo, da perspectiva. É você entender que tudo que tange a nossa vida nem sempre vai ser projetado do tamanho que de fato é. E ó, tem o inverso também. Só que geralmente quem sofre com ansiedade não costuma acontecer o inverso. O que que é o inverso? Geralmente é a pessoa que ela é a pessoa mais desligada, entendeu? A pessoa mais até relapsa, digamos assim. Por quê? Às vezes tem algum problema a ser resolvido, algum desafio a ser resolvido e a pessoa não dá a devida importância. E a pessoa esquece, a pessoa fala, não, isso aí eu tiro de letra. E aí aquilo vai crescendo, sabe? Tem isso também. Mais raro em quem tem ansiedade, mas pode acontecer. Então, se é o seu caso, prestar atenção nisso. Que é o fato de, às vezes, ter um problema, ter algo o qual você tem que lidar, mas você enxerga naquilo algo muito pequeno, algo muito sem importância. Também não podemos fazer pouco das coisas da nossa vida. Então tá. Aí falei aqui sobre essa questão, né, da perspectiva da ansiedade, acerca dos desafios. Eu estava falando de controle, tá? Agora eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre controle. Primeiro ponto, controle. Uma pessoa ansiosa tende a ser uma pessoa um pouco controladora, porque para ela ficar bem na cabeça dela, ela precisa estar controlando as coisas. Ela precisa ter poder sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, sobre ela própria. Qual que é o problema aqui? Qual é a grande falha? Isso não existe. Não, primeiro ponto, você não tem controle sobre ninguém. Mesmo que aparentemente você tenha. Fabrício, mas eu cuido dos meus filhos, eu tenho controle sobre eles. Não, você tem responsabilidade. Agora, controle, sabe, de controlar mesmo. Não tem. Você pode dar direcionamento, você pode cuidar, você pode se responsabilizar. Mas agora, você não. Você pode ter a sensação de controle. Agora, o controle na forma propriamente dita, não, ok? E sobre nós mesmos? Sobre você própria? Você tem controle? Parcialmente, tá? Porque nem 100% a gente não tem. Eu te explico o porquê. Por exemplo, eu tenho controle se daqui, sei lá, 20 minutos eu vou ter algum problema de saúde? Não, eu não consigo. Eu não prevejo isso. Agora eu tenho controle sobre as coisas que eu como, sobre o horário que eu vou deitar, entendeu? Sobre a forma como que eu vou responder aos estímulos externos. Então, algumas poucas coisas nós temos controle, tudo bem? Então, eu quero que você entenda isso, que você internalize isso. Boa parte da vida, das circunstâncias de ambiente externo, a gente não controla. Da mesma forma, trânsito.
Eu vejo muita gente preocupada, né, com o trânsito. Ah, não, porque vamos usar cinto de segurança, porque vou dirigir no limite de velocidade, vou fazer tudo certo. O que que você está fazendo? Você está agindo sobre aquilo que você tem controle, ok? E aí o que você tem que entender é, numa sociedade, a gente convive com várias outras pessoas. Então no trânsito você convive com vários outros carros. No ambiente de trabalho você convive com vários colegas. Num relacionamento não é uma única pessoa. Então sempre tem a outra parte. E a gente não controla a outra parte, certo? A outra parte, ela tem autonomia sobre si própria. E você, tendo esse entendimento, você passa a se frustrar menos. Eu não estou falando aqui que você não deva esperar nada de ninguém, mas eu estou falando aqui que você precisa entender que as pessoas agem sob a própria tutela, tá bom? Por quê? Porque às vezes vai acontecer, por exemplo, a pessoa foi traída, a pessoa foi demitida, a pessoa. E aí ela fica desolada, ela fica frustrada, ela não consegue retornar à linha de base, aquilo acaba derrubando muito mais, né, do que se ela tivesse esse filtro, essa noção. Porque quando a gente começa a adquirir essa clareza, eu não estou falando aqui para você se tornar uma pessoa que, ah, meu Deus, Fabrício, então você está me dizendo que, ó, a vida é dura, isso e aquilo. Não, de forma alguma. Eu só estou dizendo que, poxa, primeiro ponto, a gente não vai ter o controle sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, a gente tem controle sobre algumas poucas coisas, e justamente a partir desse momento, as poucas coisas que nós temos controle, busquemos fazê-las muito bem feitas. Porque se você fica alucinando que você, ah, eu posso controlar isso, controlar aquilo. É aquela sensação falsa. É tipo ir na rede social e achar que você está controlando alguma coisa ali. Não, são as pessoas, elas mostram o que elas quiserem para você. Igual jornal, notícia, isso. Não, nada disso ali você vai conseguir mudar algo enfaticamente. A não ser gastar energia, entendeu? Então, pessoas ansiosas, evitem gastar energia com tudo aquilo que você não possa agir de alguma forma. Principalmente se isso te machuca, tá? Porque uma coisa é, ah, eu vou assistir um filme, aquilo me relaxa, aquilo é legal, me faz bem, beleza. Mas, poxa, vou assistir o jornal. É o jornal, um monte de catástrofe, guerra, notícias ruins. É para pensar que dificilmente o jornal vai trazer uma coisa boa, porque não vende, né? Porque não gera engajamento, não gera entretenimento, entendeu? Então, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Com os filtros da nossa mente, com os filtros das nossas ações, ok? Porque esse é um ponto. Vocês percebem que tudo que eu estou falando aqui, às vezes eu não estou nem usando a palavra desafio, mas perceba que a partir desses ápices de clareza, desses pequenos entendimentos, você com certeza se torna uma mulher muito mais forte para lidar com os desafios da vida, independente da ansiedade. Independente da ansiedade. E às vezes você pode estar com sintomas de ansiedade, mas só pelo fato de você ter um entendimento, de você ter esse duplo entendimento. Ó, falei duas coisas bem importantes aqui. Vou retomar elas. De você entender que uma pessoa ansiosa pode haver uma discrepância entre aquilo que de fato é e aquilo que é projetado na mente. Mesma coisa, eu uso óculos, entendeu? Se eu tiro o meu óculos, e aqui é essa para vocês prestarem atenção. Ó, se eu coloco, o meu olho eu acho que fica menor, na verdade. Eu não vou conseguir, eu não enxergo. Mas com óculos, o meu olho ele diminui e se eu tiro ele aumenta. Ou é o contrário disso, entendeu? Por quê? Porque existe uma projeção aqui. O meu olho ele tem um tamanho só, tá? Mas a depender do tipo de lente que eu coloco aqui na frente dele, ele pode ficar menor ou maior. Olha que louco isso. Viu só? E os problemas e desafios da nossa vida são a mesma coisa. A depender do tipo de lente metafórica que você está utilizando, a depender da forma como que você está enxergando o mundo, interagindo, lidando com o mundo, os problemas vão parecer maiores ou menores, mais fáceis ou mais difíceis. Perceba,
É uma questão de perspectiva, porque o problema em si, o desafio em si, ele é o que é. Exemplo, eu preciso pagar uma conta, a conta é R$ 500. Ela é R$ 500, ela não é menos, mais difícil. Aí que tá, aí é perspectiva. Uma conta de R$ 500 para alguém que está desempregado e não tem dinheiro guardado é um desafio muito grande. Uma conta de R$ 500 para quem ganha 10 mil por mês e tem dinheiro de sobra no banco, uma conta qualquer. Não chega nem a ser um desafio. Entende? Só que aqui é uma coisa muito exatinha, né? Uma coisa muito numérica. Mas nem sempre os nossos desafios vão vir em números ou contas. Muitas vezes são, tá? Muitas vezes são desafios financeiros mesmo. Às vezes, o desafio é um relacionamento que não vai bem. É um casamento que você não sabe se continua nele. Às vezes, o desafio é um filho ou uma filha que você está muito preocupada, tá com medo. Como que essa pessoa vai crescer? O que que ela vai virar? Entendeu? Às vezes, o desafio é como é que você vai conciliar trabalho, casa, família, sabe? Às vezes os desafios eles não são tão exatos assim, né? Mas a partir disso, você passa a ter um entendimento da dimensão humana, principalmente de tudo isso, beleza? E isso por si só já é uma ferramenta excelente para você lidar muito bem, você entender que desafios dependem da perspectiva e da projeção, ok? E o que eu falei aqui também sobre o controle, tá? Sobre o controle. E agora eu quero falar sobre um outro conceito, que é o conceito de resiliência. Quem nunca ouviu falar no conceito de resiliência? E aqui eu vou citar um outro conceito também, que é além da resiliência, tudo bem? Uma pessoa que. Não vou usar o termo pessoa, porque senão vai ficar estranho. Mas um objeto que ele recebe uma porrada, se ele cai ou se ele é agredido e ele quebra, que tipo de objeto ele é? Ele é um objeto frágil. Então você tem um vidro. Um vidro normal, ele é frágil. Porque beleza, ele pode ali servir para guardar líquido, para fazer um prato e tal, mas se ele cai, ou se bate nele, ele lasca, ele quebra. Certo? Então ali você tem um objeto que ele é frágil. E a gente pode fazer uma certa analogia com o emocional das pessoas. Tem pessoas que podem ser um pouco mais frágeis emocionalmente, ou na própria vida relativo a desafios, ok? Eu não estou aqui falando isso no sentido de diminuir ninguém, de forma alguma. É só para entendimento, tá certo? Então tem pessoas que elas tendem a ter uma maior fragilidade. E olha que legal isso. Não quer dizer que elas são frágeis, quer dizer que elas estão frágeis. Vou até fazer aqui uma correção, tá? Então, tem pessoas que estão frágeis, tá bom? Porque isso é um estado, não é uma essência. Ninguém é, sou frágil, sempre fui, sempre vou ser. Não. Essas coisas, elas mudam. Essas coisas, a gente melhora. A gente pode oscilar, ok? Então, fragilidade é um conceito, presta atenção nisso. Então, pessoas que tendem a ter mais dificuldades para lidar com desafios podem sim estar sofrendo com algum tipo de fragilidade. E aí vai depender do desafio, ok? Porque, por exemplo, eu posso ser uma pessoa super forte emocionalmente ali, acontece um monte de coisa na minha vida, tá tudo bem. Mas aí me dá um peso de 100 quilos para levantar. E aí? Quer dizer que fisicamente eu não tô à altura daquele desafio. Mas não quer dizer que seja um desafio para mim, tá? Que eu tenha que enfrentar, salva graves circunstâncias que vocês já ouviram falar, né? Naquelas histórias que vira e mexe. A gente acaba escutando, né? Por exemplo, o carro que acidentou com a mãe e com o filho, e a mãe conseguiu levantar o carro para tirar o filho de baixo. E onde que saiu essa força, né? Desafios. Desafios. Às vezes os desafios eles forçam a gente, né? Eles forçam a gente a ser mais forte do que a gente já é de fato. Mas voltando, aqui eu estava querendo explicar os conceitos. Então tem o conceito de fragilidade,
Tem o conceito ali de resiliência, que esse é o conceito que eu quero trazer para vocês, que ele, na verdade, não é o oposto de fragilidade, tá? Mas ele é um conceito de voltar ao estado anterior. Então vamos lá. Alguém que apanha e volta, ou que não sente, que fica ali, é uma pessoa resiliente. Alguém que, independente dos desafios, das circunstâncias da vida, ela sempre está ali, enfrentando, indo para mais um dia, indo para mais um desafio. É uma pessoa resiliente, ok? Então, resiliência é algo que é treinável. Algo que a gente nasce resiliente. Não. Quem aí já assistiu Rock Balboa, o filme do Sylvester Stallone lá do... Tem uma frase que ele fala num dos Rock, que é: não importa o quanto você bate, sim o quanto você aguenta apanhar. Isso representa a resiliência de certa forma. Porque, eu posso bater pra caramba, eu posso fazer coisa pra caramba, mas e quando eu sou desafiado? E quando eu sou agredido? E quando eu sou colocado à prova? Hein? Eu seguro a barra? Eu me mantenho? Sigo forte? Ou eu desmorono? Ou eu me quebro igual o vidro, que é frágil? Porque esse é um outro entendimento que a gente precisa ter, que você precisa ter. Hoje, emocionalmente falando, relativo aos seus desafios, às suas circunstâncias, qual o tipo de pessoa que você está sendo? E não tem problema, tá? É só uma resposta que você tem que dar para si próprio, para o teu coração, para você entender quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos de manutenção. Porque, poxa, se eu me percebo frágil demais em tudo, no trabalho, no relacionamento, na família, no cotidiano, na minha saúde, tá tudo fragilizado, cara. Isso é um sinal extremo de que é necessário mudança urgente. E às vezes mudança é pedir ajuda. Às vezes mudança é buscar ajuda mesmo, profissional, tá bom? Às vezes não, às vezes é uma única área. Às vezes eu percebo que eu tô frágil fisicamente. De resto eu tô bem. Tô bem no trabalho, tô bem financeiramente, tô bem nos meus relacionamentos, com a família. E aí eu percebo que fisicamente eu não tô bem. Vira e mexe eu fico doente, meu sono não tá bom, minha alimentação não tá legal. Então, lá, percebi, tem um desafio aqui na minha frente, tem uma fragilidade física. E aí você tem que buscar formas de performar melhor relativo a esse desafio físico do teu corpo, da forma com que você lida com o mundo concreto, certo? Às vezes não, às vezes fisicamente tá tudo bem. Meu corpo tá em forma, eu faço exercício, eu me alimento bem, mas eu me percebo muito frágil emocionalmente. As pessoas falam alguma coisa pra mim e eu já fico choroso. Eu já me sinto machucado, me sinto atingido. E às vezes as pessoas nem tinham a intenção, mas eu acho que tinham. E assim, esse é um pouco mais difícil perceber, porque é aquilo, perspectiva. Às vezes você vai precisar de alguém de confiança, de uma pessoa que você ama ou de um profissional para te dizer algumas coisas, para te auxiliar algumas coisas, para te apontar algumas coisas e não no sentido de julgamento, e sim no sentido de melhoria, no sentido de trazer benefícios à tua própria vida. Entende? E é mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui. Então eu tô falando um monte de coisa. Tá? Tô falando de controle, tô falando de desafio, tô falando de projeção, tô falando de mente. Por quê? Porque eu quero que você pegue essas informações, que você olhe para si própria, olhe para sua própria vida e entenda, caramba, peraí, será que eu estou mudando o tamanho dos desafios da minha vida? Será que eu estou frágil demais em alguma área da minha vida? Será que tem algo que eu acho que eu não consiga lidar, mas de fato eu tenho total ferramentas ao meu dispor para conseguir lidar sim com isso? Tá certo? Então é essa provocação que eu quero fazer, ok? Voltando sobre resiliência. Resiliência é treinável. Você pode treinar ser uma pessoa mais resiliente. Como é que faz isso, Fabrício? É entendendo que a vida
é muito circunstancial, que as coisas vão acontecer muito, foge do nosso controle, muito é proporção criada na nossa cabeça ou na cabeça das outras pessoas. E a partir disso você continuar vivendo, a partir disso você continuar trabalhando, a partir disso você continuar cuidando da tua casa, continuar fazendo as suas coisas. Quando você simplesmente continua a seguir em frente e melhorando aos pouquinhos, você se torna uma pessoa resiliente, ok? Você se torna de fato uma pessoa resiliente. E aqui eu quero agora apresentar para vocês um conceito trazido por um escritor chamado Nassim Taleb. Inclusive ele tem um livro com esse nome, que é o antifrágil. O que seria a antifragilidade? Porque antigamente muitas pessoas colocavam resiliência como o oposto de fragilidade. E na verdade não é. Como eu disse, um objeto que ele é agredido, que ele cai e ele quebra, ele é frágil. Um objeto que ele cai e ele continua íntegro, ele é um objeto resiliente. Um objeto que ele bate, ele volta à forma anterior, um objeto resiliente. Então, uma pessoa resiliente seria isso. E agora, eu vou ensinar, cara, se você conseguir colocar isso dentro da tua cabeça e de alguma forma inserir isso no modo de vida, isso vai, nossa, vai fazer muito bem. Só entendimento desse conceito. Então, presta atenção. Antifragilidade. Por que a antifragilidade é o contrário de frágil? Eu vou usar novamente o exemplo do objeto porque eu acho que é mais fácil. Eu tenho uma bola de vidro, mas é uma bola de vidro antifrágil. E eu deixo ela cair. Ela não quebra. Mas ela também não volta à forma anterior. Ela não mantém as mesmas características anteriores. Por quê? Porque ela foi agredida. Porque ela sofreu um trauma. E ela fica mais forte. Porque bateram nela. Porque ela caiu. Isso é antifragilidade. É uma pessoa que sofre. É uma pessoa que tem um tombo. Tem um desafio. Tem um trauma na vida. E ela sai mais forte. Ela não só volta ao estado anterior dela. Ela não só segue em frente. Ela segue em frente, mas muito mais forte, com muito mais ferramentas para lidar com outros problemas e desafios ainda maiores. Isso é ser antifrágil. E esse é um conceito importantíssimo para você que sofre com ansiedade. Por quê? Porque, poxa, se eu sofro com ansiedade e eu só quero voltar a como era antes, caramba. E quem vou ser eu? Se eu vou ter uma crise e aí eu volto a só ter os sintomas. Não, eu não quero isso. Eu quero que a pessoa que sofra com ansiedade, de frente ao desafio, de frente ali a qualquer problema da vida, seja uma pessoa que quando ela passe por aquilo, ela torne-se uma pessoa mais forte ainda. Ela torne-se uma pessoa com mais entendimento, com mais sabedoria, com mais expertise, com mais ferramentas para lidar com tudo aquilo. Entendeu? Então, eu espero que vocês tenham captado muito bem esse conceito. Se vocês são pessoas que gostam de leitura, de livro, recomendo ler o livro do Nassim. Não é livro da área da saúde, tá? É um livro, inclusive, acho que ele é estatístico, matemático, trabalha com números, né? Então, esse conceito da antifragilidade é de extrema importância. É de extrema importância. Porque, sabe aquela frase do Rock Balboa? Ele fala, né, que não, que eu acabei de citar. Não importa o quanto você bate, assim, se você aguenta apanhar. O antifrágil, quando batem nele, ele fica mais forte. Entende? É aquela pessoa que, se ela falir, ela for demitida, ela vai voltar para um emprego muito melhor. Ela vai conseguir ganhar muito mais dinheiro. É a pessoa que, se ela passar por algum desafio físico, ela vai dar um jeito de dar a volta por cima. E um exemplo, agora falando da parte física, de pessoas que eu considero antifrágeis, não sei se vocês já viram a Paralimpíadas. As Paralimpíadas, que tem os atletas, muitos deles ali, alguns sofreram com condições de nascença, outros com algum trauma, com algum acidente, alguma coisa.
E eles usaram aquilo para se tornarem mais fortes de alguma forma. Isso é antifragilidade, entendeu? Resiliência é seguir em frente, é tocar a vida. Resiliência já é muito difícil. As pessoas serem resilientes. E essas coisas são treináveis, tá, pessoal? São treináveis. Óbvio que nem tudo é de forma literal. Não tô querendo dizer que, agora vamos dar soco na cara do Fabrício que é antifrágil. Não tô falando isso. Tem coisas que são o que são, tudo bem? A gente é de carne e osso. Mas esse conceito da antifragilidade, ele cai muito bem nos desafios subjetivos da vida, nessas partes mais não ortodoxas, né? Essas partes que não dá pra gente mensurar. Relacionamentos, entendeu? Às vezes, algum desafio que você tá tendo relativo a autoconhecimento, relativo a crenças, no que você acredita hoje. Tem momentos da nossa vida que as nossas crenças são colocadas à prova, sabe? As suas crenças, quando colocadas à prova, elas se mostram frágeis, elas se mostram resilientes ou elas se mostram antifrágeis. E aí eu gosto de pegar mais outros exemplos, tá? Falei aqui das Paralimpíadas, falei aqui dos objetos todos, mas eu não sei a religião de vocês, tudo bem? Mas é só para entendimento. Eu percebo, quando pego histórias de santos, por exemplo, que quando. Isso aqui eu tô falando de catolicismo. Quando tem um santo que é canonizado e tudo mais, quando você pega a biografia, você tende a perceber que são pessoas que foram pessoas antifrágeis na fé delas. Por quê? Porque quando a fé foi colocada à prova, eles não só seguraram a barra, ou seja, beleza, aqui é resiliência, vamos em frente, como eles ficaram mais fortes na fé. E tem um exemplo, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas era um padre num campo de concentração. E, e os soldados nazistas, acho que iam executar, por uma sentença num pai. Aí ele falou que ele tinha um filho, alguma coisa nesse sentido, que o filho dele esperava ele lá fora, e o cara começou a chorar, ficou fragilizado. E o padre ofereceu a vida dele em troca da vida desse rapaz. E os soldados, beleza, então vem cá. E aí prenderam ele com outras pessoas. E até o momento da morte dele, ele estava celebrando, entendeu? A fé dele. Junto ali com outros prisioneiros que estavam em sofrimento, que estavam fragilizados. E, e parece que não, parece loucura falar isso. Mas a fé dele se fortaleceu a partir daquela situação, que foi uma situação extremamente desafiadora. Que culminou na morte dele. Física, entendeu? Mas que posteriormente ele foi canonizado, se tornou um santo. Então percebam, você pode se tornar uma pessoa antifrágil em vários momentos. Em vários momentos, entendeu? Às vezes é o desafio que você tem com a criação de um filho, de uma filha. Às vezes é o desafio que você tem com um casamento que já dura anos, que parece que não vai bem. Às vezes é justamente com questões próprias da sua saúde emocional, com questões próprias, com dúvidas que você tem acerca do mundo, da existência, ou seja, lá do que for que possa te afligir. Então, quando você coloca tudo isso em perspectiva, mas você coloca na perspectiva de fortalecer-se frente a esses desafios, você cresce. Entendeu? Você não só cresce, como você consegue lidar com tudo e um pouco mais. Tudo bem? Então, entendam. Entendam esses três conceitos: fragilidade, resiliência e antifragilidade. O que eu estou propondo para você não é ser simplesmente uma pessoa que consegue passar pelas coisas da vida. Não, não. Apesar de que isso já é muito bom. Se você for olhar para o mundo, a maior parte das pessoas, quando a gente pega as áreas da vida, elas são frágeis, ou normais, né? Ou resilientes, pelas circunstâncias próprias da vida.
Mas são pouquíssimas as pessoas que crescem em meio à crise. São pouquíssimas as pessoas que apanham e ficam mais fortes. Essa realmente é uma característica de poucos, mas que é uma característica que você pode e deve buscar desenvolver. E aqui eu não estou falando que todo mundo está no momento perfeito, no momento mais adequado, mas só de você ter o entendimento de que isso existe, foi como eu disse. Você pode falir, que você vai voltar muito mais rico. Você pode sofrer, que você vai voltar muito mais feliz. Você pode apanhar, que você vai voltar muito mais saudável. Entenda esse conceito, internalize esse conceito. Porque só de você colocar isso para dentro, você já vai mudar, a lente com que você enxerga o mundo. Você vai passar a ver opções que antes pareciam não existir. A própria perspectiva da vida, ela torna-se outra. Sabe quando você vai no cinema? Por que a gente quer comprar cadeira do cinema antes? Para pegar um bom lugar, para conseguir ter uma visão privilegiada do filme. Ninguém quer ficar olhando para cima. Ou ficar muito longe, né, com a tela pequenininha. Então, quando você internaliza o conceito de fragilidade, é como se você estivesse na melhor posição possível. Você está enxergando a vida do melhor ângulo. Entendeu? E isso já é uma arma, uma ferramenta excelente, tá? Para você lidar com qualquer desafio que a vida venha a te ofertar. Ok? Então, recapitulando, pessoal, falamos aqui sobre alguns conceitos muito importantes. Falei sobre controle, de você entender que controle é algo que, na maior parte das vezes, a gente não tem. Controle sobre a situação, controle sobre os outros e muitas vezes nem controle sobre nós mesmos. Então, atenha-se às poucas coisas que você pode controlar e controle-as muito bem. Com carinho. Ok? Falei também sobre projeção e realidade. Como eu disse, algumas coisas parecem maiores ou menores a depender da nossa perspectiva. E uma pessoa que é ansiosa ou que sofre com sintomas de ansiedade, ela tende a ter a perspectiva do mundo, dos desafios, dos problemas desproporcional. Então preste atenção. Se aquele problema que você julga ser impossível de lidar, ele não é impossível só na sua cabeça. Porque às vezes é isso. Às vezes ele é perfeitamente algo o qual você consegue tirar de letra. Ou às vezes tem até um trabalhinho ali, mas você consegue lidar. Entendeu? Então, tenha esse conceito, ok? Que nem tudo é o que a gente acha que de fato é. Porque a nossa cabeça, ela prega algumas peças. E por último, o conhecimento do conceito aí da fragilidade, resiliência e antifragilidade. Para você entender que, sabendo isso e enxergando a vida dessa forma, você tende a ter mais opções, você tende a buscar melhores caminhos, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para quem chegou no final, você pode assistir depois da gravação, ok? Obrigado a todos que participaram no Facebook, no YouTube e no Instagram. Dá uma boa noite aqui pro pessoal do Facebook que mandou. Boa noite, Julie, Márcia, Vanessa, Carla. Pessoal do Instagram, eu vou ficar devendo porque a letra fica muito pequenininha, eu não consigo ler dessa distância, porque parece que não, eu tô até grande aqui no Instagram, é porque eu dou zoom, tô bem distante da câmera, então eu não vou conseguir ler dessa distância. Mas é isso, galera. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.